Olá, muito bom dia, querido ouvinte. Você está na frequência 91.3 da Rádio Logos FM, ligado no programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, o seu programa dominical favorito. Quero muito agradecer a sua audiência, a sua participação com o envio de mensagens de texto, mensagens de voz, pelo nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número. O DDD é 85 99962 0075 99962 0075. É muito importante para nós o seu feedback, esse retorno que você nos dá quando você nos manda essas mensagens. Hoje é domingo, o dia do Senhor Deus, a quem devemos dedicar toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu sou o pastor José Maria e falo do estúdio da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Estou dividindo o estúdio com Iramar Monte na direção do programa, com o pastor Léo Cristóvão na recepção das suas mensagens, também com a professora Isolda Munguba, que hoje dará sequência no estudo do livro de Esther. Bom dia, Iramar. Bom dia, pastor Léo. Bom dia, professora Isolda. Bom dia, pastor José Maria. Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso e nós somos muito gratos por sua presença aqui, minha querida professora, você que está sendo um instrumento de Deus para ministrar aos nossos corações nestes dias. Nosso ouvinte não pode perder de maneira nenhuma esta aula, porque nós vamos trazer muita informação importante para o aprendizado e o consequente crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Nosso bom dia também vai para Del, lá no estúdio da Logos FM, cuidando da transmissão do nosso programa até você. E em casa, no carro, no ônibus, no metrô, no trabalho, está você, nosso querido ouvinte, para quem fazemos este programa com muito carinho. Muito obrigado mesmo pela sua preferência, muito obrigado pela sintonia na 91.3 Rádio Logos FM. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus diz que se nós, que somos povo dele, nos humilharmos e orarmos e buscarmos a sua face e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então ele ouvirá a nossa prece, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós vamos ouvir agora um cântico que é uma oração para que Deus sare a nossa nação. Deus sara esta nação, com Fernanda Brum. Vamos dar um tempinho rápido agora, só o tempo da música, para beber um gole d'água e já já estaremos de volta. Não saia daí. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção.
essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Pronto, já estamos de volta com o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela 91.3 Rádio Logos FM. Ei, cadê a sua mensagem, querido ouvinte? Nós estamos esperando aqui. Pastor Léo e Iramar, eles já estão aqui aguardando ansiosamente que você mande a sua mensagem. Anote aí o nosso WhatsApp, DDD 85 99962 0075. 99962 0075. Você pode mandar mensagens de texto, mensagem de voz com pedido de oração, com uma sugestão, um comentário sobre o programa, uma dúvida ou um comentário sobre o estudo. Então faça isso, nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Fique até o final do programa, porque ao final nós mandaremos aquele alô especial para você e também faremos uma oração, encaminhando as suas necessidades ao nosso Pai que está nos mais altos céus. A nossa reflexão de hoje tem por tema: Seja amigo de Deus. O livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. Quando você conversa com um amigo, você não fica tenso, roendo as unhas, muito pelo contrário. A sua postura é tranquila, uma postura bem relaxada, sem medo ou sem qualquer preocupação se você vai cometer algum erro de português, se você vai ser criticado porque está gesticulando ou está com as mãos no bolso, se você vai cometer alguma gafe. Não. Você pode dizer ao seu amigo o que você pensa sem qualquer medo de ser julgado pelo que você diz. Era dessa forma entre Deus e Moisés. Eles conversavam um com o outro como dois amigos que confiavam um no outro e eram bastante transparentes nessas conversas. Eles diziam o que sentiam e o que pensavam. Os israelitas haviam acabado de criar um bezerro de ouro para adorar e Deus estava muito aborrecido com isso. Deus estava irado mesmo, a ponto de querer tirar a vida deles e não mais permitir que chegassem à terra prometida. Mas, por misericórdia, Deus não fez isso. No entanto, o pecado do povo, por ter feito e adorado um bezerro de ouro, teve consequências.
Moisés tinha diante de si uma grande e grave crise, porque Deus disse a ele que se ele e o povo caminhassem para a terra prometida e que a companhia do povo seria de um anjo, não de Deus. E nesse momento Moisés teve uma conversa muito séria com Deus. Lá em Êxodo 33, versos 12 a 15, é como se Moisés tivesse dito para Deus: Peraí, Deus, peraí. O Senhor disse para eu levar o povo à terra prometida, mas não me disse quem vai comigo. O Senhor mesmo disse que me conhece pelo nome, que eu achei graça aos teus olhos. E se é assim, por favor, me mostre o caminho por onde iremos. E não se esqueça que esta nação é o teu povo. Foi mais ou menos isso que o Moisés falou, eu, obviamente, falando com as minhas palavras aqui. Aí Deus disse a Moisés: Tudo bem, Moisés, descanse o seu coração. A minha presença irá contigo. Aí Moisés vai, retruca: Só comigo não. Se o Senhor não for com todos nós, não sairemos daqui. Este parece um bate-papo bem franco entre duas pessoas amigas, não é mesmo? O que é que você achou? Moisés não estava sendo desrespeitoso, muito menos desobediente. Ele estava ali abrindo o seu coração para Deus. Afinal, Deus e Moisés se conheciam muito bem para se falarem face a face, como alguém fala com um amigo. Você ora assim, sem fazer pose, sem meias palavras? Você conversa com Deus de coração para coração, como um amigo em quem você confia e de quem você se sente muito próximo? Era isso que Deus queria com Moisés e é o que Ele quer ter com você: intimidade. Os clichês de tom religioso, os bordões evangeliqueis, o linguajar rebuscado com palavras escolhidas, isso tudo pode minar a sua oportunidade de se conectar profundamente com Deus. Em vez disso, abra-se com Ele. Vá ao que interessa e fale sinceramente sobre o que você sente, sobre o que você pensa e o que deseja. É nisso que se resume ser amigo de Deus. Que Ele te abençoe. Firme seus pés na rocha, a rocha que é Jesus, e peça a Ele misericórdia e para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor. Peça para que Deus sare a nossa nação. A música que vamos ouvir agora é Bem-aventurado, interpretado por Aline Barros. Enquanto isso, você já pode pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Esther e não se esqueça também de pegar caneta e papel para as anotações. Estamos esperando que você compartilhe conosco o que você aprendeu nesta manhã pelo nosso WhatsApp DDD 85 99962 0075. No próximo bloco já será nossa aula com a professora Isolda. Então não saia da sintonia. Fique aí. Sede da justiça de Deus, justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua
profetizar sobre essa nação. Cantemos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. A igreja! Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Levanta suas mãos e declare: ouve, ó Deus! Oh, meu Deus! Nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus! Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Voltamos e sem mais demora nós já vamos para a aula de hoje no livro de Ester. Na aula passada, professor Isolda, nós encerramos com a notícia chegando a Mardoqueu de que o povo judeu tinha poucos meses de vida e seriam mortos, né? E depois da troca de mensagens entre ele e Ester, a rainha falou que o povo judeu jejuasse por ela durante 3 dias em consagração para que ela fosse à presença do rei. E depois desse jejum, o que foi que aconteceu? Pois é, pastor, ela pediu que o povo jejuasse porque ela iria fazer uma tentativa de pedir ao rei misericórdia, né? Misericórdia para ela, que era judia, e para o povo judeu, que estava com data certa para morrer. A data seria no último mês do ano judeu, no dia 13. Era o mês de Adar e seria o 13º dia do mês de Adar. E eles estavam há alguns meses até completar essa data, né? Então, o que foi que aconteceu? O Mardoqueu, que era o primo pai de Ester, era primo dela, mas tinha adotado como pai, tinha dito para ela que a única pessoa que podia fazer alguma coisa era ela. E ela disse: você sabe que eu não posso ir ao rei sem que ele me chame primeiro. E já tinha um tempo que o rei não a chamava. Pois é, já fazia um mês, mais de um mês. Ela disse: vamos fazer o seguinte, peça a todos na cidadela, aqui em Suzã, na cidade de Suzã, que jejuem. Ora, quando fala em jejuar, a gente sabe que a oração vem junto, né? Mas parece que antes disso teve um estressezinho entre Mardoqueu e ela, né? Teve, porque ela disse: eu não posso ir, eu posso perder minha vida. Ele disse uma frase que ficou assim, muito conhecida: quem sabe se não foi para esse tempo que você não foi colocada rainha, né? Perfeito. Porque você é a única que pode fazer alguma coisa. Então, ela resolveu agir, apesar do perigo enorme de perder a cabeça, né? Então, nós vamos agora iniciar o capítulo 5, que é após os 3 dias de jejum. Ester jejuou, as moças que serviam a ela jejuaram e todo o povo na cidade de Suzã também jejuou. Então, ela estava esperando no Senhor. Então, o pastor vai ler para a gente o primeiro versículo do capítulo 1. Do capítulo 5. Primeiro versículo do capítulo 5. Isso. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Olha só, o trono do rei era num salão, que devia ser um salão enorme,
com uma porta enorme. Essa porta dava para um pátio interno. Quem ficasse naquele pátio interno era visto pelo rei. E se a pessoa que estivesse lá, o rei sabia que quem se apresentasse lá é porque queria falar com ele. Mas se ele não quisesse conversar com a pessoa que estava no pátio interno, era só ele não fazer um movimento com o cetro de ouro que ele tinha. Se ele não fizesse movimento para cima com o cetro, a pessoa seria morta. Então, estava lá ele, 3 dias depois do jejum, Esther se veste daquela maneira absolutamente maravilhosa, com seus trajes de rainha. Lembrando que era uma mulher belíssima e que entre 400 candidatas, né, a Bíblia não fala de 400, mas o historiador Joséfo diz que eram 400 candidatas para aquele concurso de beleza. Ela foi a vencedora. Então, ela se supervalorizou assim fisicamente, foi maravilhosa e ficou bem às vistas do rei no pátio interno. Ela foi muito corajosa. Foi corajosa. Digamos. Era um momento de muita tensão. O que é que ela esperava que Deus fizesse? Ela tinha feito a parte dela, jejuar, e ela planejou alguma coisa que a gente vai já ver o que foi. E o que ela queria que Deus fizesse? Que Deus fizesse com que o rei quisesse recebê-la, né? Mas e se ele tivesse mal-humorado, digamos? Se ele tivesse mal-humorado ia ser meio complicado. Mas olha, lá em Provérbios 21:1, tem um versículo que é muito, muito interessante. O pastor pode ler para a gente? Posso. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Opa, né? Ele o dirige para onde quer. Olha aí. Pastor, você acha que é só o coração do rei que é controlado pelo Senhor? Absolutamente. Deus tem um controle de todas as coisas. De um ministro também? De um ministro, de um juiz, presidente da República, de um ministro supremo, de um juiz, de um advogado, de qualquer pessoa. Meu amado ouvinte, o coração de qualquer pessoa é um rio controlado pelo Senhor. Se você pedir a Deus que esse coração seja controlado de uma determinada maneira, logicamente para fazer o bem e não o mal, Deus vai ouvir sua oração. Foi isso que Esther pediu enquanto ela estava jejuando. Ela devia estar dizendo, meu Deus, que Ele me receba, que Ele queira que eu apresente a minha petição. Porque quem estava no jardim interno é porque queria pedir algum favor ao rei. Isso aí era de praxe. Então, o que será que aconteceu? Versículo 2, o pastor vai dizer para a gente o que foi que aconteceu. Pois é, quando viu a rainha Esther ali no pátio, o rei teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Pronto. Deus fez a parte dele. Quando ele estende o cetro, é como se ele estivesse dizendo, pode se aproximar. Eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu quero ouvir o seu pedido. Então, Deus fez a parte dele, né? E aí, o rei pergunta para Esther, no versículo 3. E o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Mesmo que seja a metade do reino, é um exagero só para mostrar a generosidade do rei. Ele não ia dar a metade do reino para ela, mas era uma maneira de dizer, o que você quiser eu lhe dou. Logicamente que ninguém ia ser louco para pedir a metade do reino, né? Mas era a maneira dele dizer. Era uma forma também de demonstrar o que está descrito aqui no verso 2, que ele teve misericórdia dela. Sim, e de que ele era muito generoso. Ela podia pedir o que quisesse, né? Que ele daria. Logicamente que ninguém ia pedir a metade do reino, então isso né? aqui é força de expressão. Força de expressão, né? E olha só, meu querido ouvinte, qual foi a resposta da Esther? O rei está perguntando o que é que você quer. Todo mundo sabe o que é que ela queria, né? Se vocês assistiram, ouviram os 2 programas anteriores, ela queria pedir ao rei que anulasse aquela ordem que tinha sido dada de extermínio do povo dela para o último mês do ano judaico, para o 13º dia. Era isso que ela queria. Mas o que foi que ela disse ao rei? Versículo 4. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Pastor. Logo Amã? Não, mas não é isso.
também isso. Ela preparou um banquete enquanto ela estava de jejum. 3 dias. 3 dias. Um banquete real. Um banquete, e pense no banquete. É um tempo muito curto. Ela devia conhecer mais ou menos o gosto do rei. Não, mas não era um banquete para muita gente, não. O que ela diz aí? Se for do agrado do rei, venha com quem? Com Amã. Só 2 pessoas. Ela convidou o rei e Amã, o pior inimigo dos judeus. Aquele que queria o extermínio do povo judeu. Então, o plano dela foi arquitetado e ela está pondo em prática esse plano. Primeira coisa, convidar para um banquete. E aí, o que foi que o rei disse? Será que o rei achou chato ser convidado para um banquete? O rei que adorava um vinhozinho? Ou Vamos seja, ver lá? Esther, na verdade, ela não disse o que ela queria, na verdade. Ela né? está preparando o momento O ambiente certo ali, de pedir. certo. Primeiro, Lá no banquete. Pronto, né? ela está preparando, né? E aí no versículo 5, o que que o rei diz? Aí o rei diz, tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. E o rei todo o tempo pensando, Esther quer alguma coisa. Ela arriscou a vida dela. Ela quer alguma coisa. O que será que ela quer? Aí no versículo 6. Sempre um banquete desse é muito regado a vinho, Com comidas maravilhosas, né? com E o certeza. versículo 6 diz que enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther. Como você falou, estava martelando na cabeça dele. O que é que Esther quer? Ele perguntou, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido. De novo, hein? Ele ofereceu. De novo, olha, Esther, eu sou uma pessoa generosa, pode pedir, não tenha medo, peça, né? E aí, meu querido ouvinte, olha só, o que é que Esther pede no versículo 7 e 8? E Esther respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Outro banquete. Quanto suspense, hein? Quanto suspense. Então, o que é que ela pede? Eu quero oferecer um outro banquete para você e para Amã, que vai ser amanhã. Até porque tem um detalhezinho, com uma filigrana aqui no versículo 5, quando o rei diz assim, então... Peraí, tá aqui. Tragam Amã imediatamente para que Amã atenda ao pedido de Esther. É aquela história que o rei delegou a Amã, né? Não foi isso? Então Amã tinha todos os poderes reais para fazer. Segundo, né? Era o segundo, era o mais importante de todos os oficiais que havia no reino. E aí, meu querido ouvinte, o que acontece? O rei e Amã participam de um banquete maravilhoso, esse primeiro banquete que Esther oferece para eles, né? Estão muito felizes, bebendo vinho, comendo do bom e do melhor. Termina o banquete, Amã sai. Mas, assim, Esther era emocionalmente muito controlada. Muito controlada. Meu Deus. Muito controlada. Tinha sido educada por Mardoqueu, né? E aí, Amã sai todo feliz. Mas o que acontece, pastor, quando ele sai todo feliz do banquete, no versículo 9? Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. É difícil saber o que Amã quer. Porque da primeira vez, ele ficou furioso porque Mardoqueu não se prostrou. Não se curvou e não se prostrou. E agora ele está com raiva porque Mardoqueu não se levantou. Quer dizer, parece que era uma questão eminentemente pessoal, né? Era pessoal, sim, porque Mardoqueu várias vezes tinha dito, eu não me curvo perante Amã porque eu sou judeu. Ou seja, em outras palavras, só me curvo perante Deus. E aí, o homem que estava todo satisfeito, todo feliz por ter participado de um banquete exclusivo com o rei e a rainha, fica com ódio agora, fica furioso porque Amã não se levantou quando ele passou. Pastor, conhece aquele versículo que tem lá em Salmo 37:8 com respeito à ira? Pode ler pra gente? Diz assim, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Olha aí, Amã está indo num caminho que é totalmente oposto ao que Deus nos aconselha
a trilhar. E nós vemos também, professor Isolda, a questão da vaidade. Sim. Vaidade foi o que derrubou Satanás, né? A vaidade tem acabado com tantas coisas, com tantas vidas, com tantas pessoas que usam do poder que tem, né? Para, ao invés de ajudar, espezinhar, a gente vê muito isso. Com certeza. É só o que a gente vê, infelizmente. Então, Amã saiu furioso porque Mardoqueu não se levantou quando ele passou. E aí, no versículo 10 e 11, que o pastor vai ler para a gente, né? O que a gente vê? Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Ou seja, Amã segurou a onda. Segurou a onda. Popular, né? Fervendo por dentro. Fervendo por dentro. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Sabe quantos filhos ele tinha? 10. 10 filhos, todos homens. Naquela época, né? Quanto mais filhos o casal tinha, mais abençoado ele era considerado, né? Então, Amã tinha 10 filhos. Então, ele estava se vangloriando da riqueza, dos filhos, de como ele era importante, de como o rei só tinha chamado ele para esse jantar com a rainha. Mas tinham, porém, no versículo 12. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Versículo 13 diz: mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Poxa vida, o cara tem tudo, né? Ele é rico, ele é abençoado com muitos filhos, ele é muito importante naquele reino, mas ele não está satisfeito com o que ele tem. Ele queria destruir Mardoqueu Quer a destruir todo Mardoqueu. custo. Quer destruir Mardoqueu. E tem um versículo em Provérbios 16 e 18 que Esse é sério. é sério. E ele está valendo. Tem muita gente que está passando por isso aí. Pelo que esse versículo diz, a gente vê todos os dias isso acontecer na televisão. E a gente espera que aconteça ainda muitas vezes com muitas pessoas que têm esse pecado aí. Olha o que diz, pastor, vai ler pra gente. Pecado do orgulho. Pecado do orgulho. Muito bem. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Isso é bíblico. O orgulho vem antes da destruição. Então, quem é orgulhoso pode ter certeza que um dia ele vai cair, né? Vai cair, vai ter uma queda. E aí, olha só o conselho que Zeres, a mulher de Amã, deu para ele. Vamos lá, versículo 14 diz: então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Que conselho, né? Mas que conselho. E era uma forca com uma altura incomum. 22 metros é muito, né? É Era da pra altura não ter de a um prédio de possibilidade. 7 andares, né? É, exatamente. Era para que todo mundo visse Amã enforcado e todo mundo soubesse o que aconteceria com qualquer um que se metesse no caminho de Amã. Ele queria que todos vissem o Mardoqueu enforcado e aquilo ali era um aviso, ó. Se alguém se meter comigo, Amã vai ter o mesmo destino que o Mardoqueu teve, né? Ele queria passar um aviso e queria, ao mesmo tempo, exterminar o pior inimigo dele, que era Mardoqueu, que já estava com data certa para morrer. Ele ia morrer daí a 11 meses, né? Mas era muito tempo para Amã. Ele queria que ele morresse imediatamente. Já. Imediatamente, né? Então, eu acho, viu, pastor, que essa forca de 22 metros de altura é proporcional à altura do orgulho de Amã, sabe? Então, o Amã é realmente muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Essa forca é muito alta, nunca vi. Muito. Era incomumente alta. E aí nós vamos agora para o capítulo 6. Capítulo 6 começa na madrugada, né? No raiar do dia seguinte. Então,
Nós estamos na madrugada, já houve o primeiro banquete que Esté ofereceu ao rei e a Amã. Amã se levantou bem cedinho para dar as especificações para a construção daquela forca enorme. Foi dormir pensando: amanhã esse Mardoqueu vai ser enforcado. Hoje ele teve a última noite da vida dele, né? Então, do ponto de vista de Amã, Mardoqueu tinha vivido sua última noite, né? E aí, o que foi que aconteceu nesta noite? Meu querido ouvinte, é aí que a gente vê o agir de Deus. O povo jejuou e o povo orou. E Deus agiu. Vamos ver o que foi que aconteceu naquela noite, né? Estamos no raiar do dia, mas durante a noite aconteceu algo importantíssimo. E o pastor vai ler para a gente. Diga, pastor. Aí nós vamos frisar de novo que não tem citação ao nome de ao Deus. nome de Deus, mas nós vemos aqui nas entrelinhas o mover de Deus, E como a gente a vê. ação dele em todos os momentos, né? Incrível como a gente vê. Pois é. Aí o versículo 1 fala que naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Tem muita gente que quando está com sono vai ler. Mas a pessoa mesmo pega um livro e vai ler. Aqui não, ele pediu que lessem para ele, né? Como ele tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Alguém traz aí o livro das crônicas, por favor, comece a ler para mim. E aí, pastor, o que é que foi lido para ele? Aí foi lido justamente o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres. Quem eram esses dois? 2 oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E Mardoqueu se sentava todos os dias à entrada do palácio. É lá onde ele ficava, era o lugarzinho dele, né? Então, esse era o trabalho dele. Ele ficava lá. Ele devia ter alguma função importante nesse local onde ele ficava, mas ele ouviu, né, a conspiração. E alguns anos atrás ele tinha feito essa denúncia, logicamente o rei mandou verificar, foi averiguado que era verdade, os 2 foram enforcados, né, o Bigtã e o Teres, e aí o rei faz uma pergunta crucial, no versículo 3. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Olha só. Ou seja, Mardoqueu não fez essa denúncia anonimamente. Não, Né? Ele falou para Esté falou para o rei: olha, o Mardoqueu, ele ouviu uma conspiração contra a sua vida. Mas não disse quem era Mardoqueu, não disse que era primo, pai dela. Mas citou o nome, e tanto que o nome dele foi escrito no livro das crônicas, né? Então, o que foi que aconteceu nessa noite? A forca está instalada, acabou de ser instalada, né? Porque a gente está de madrugada. O rei teve uma insônia. Nada fazia passar essa insônia, nem um chazinho persa, né, daquela época. Nem um chazinho de camomila. Nem um cidreira. chazinho de camomila. Ouviu o relato das crônicas, mas o que foi que ele ouviu? Que Mardoqueu tinha livrado a vida dele de ser assassinado. E aí ele pergunta: sim, e o que a gente fez para o Mardoqueu? Ele recebeu alguma recompensa? Não recebeu nada. Aí, poxa vida, quando a gente tá com a noite mal dormida, né? A gente fica meio sem ideia, né? O Xerxes também, o rei Xerxes, ficou sem ideia. O que eu posso fazer para remediar essa injustiça? Eu não recompensei esse homem que salvou a minha vida. Quem é que pode me ajudar, me dar aqui uma ideia? E o rei tá sem ideia, pergunta aí, versículo 4. Aí o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Pronto, então Justamente Amã se levantou bem cedinho, Uhum. mandou construir a forca, tá lá só esperando para ir falar com o rei, né? E aí o que os oficiais do rei dizem para ele? É Amã que está no pátio. Aí o rei vai e fala: façam-no entrar. Pronto, o rei diz: pronto, é pro Amã que eu vou perguntar. Amã sempre tem boas ideias, né? Vou perguntar pro Amã. E aí, versículo 6. Olha, meu querido ouvinte, Amã não teve tempo de pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Antes de qualquer coisa, o rei já foi falando. E o que o rei fala, pastor? O rei fala o seguinte para Amã: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo:
a quem o rei teria o prazer de honrar, senão a mim? Pense num cara que se acha tal. Esse se acha, como diz o popular. Se né? acha. Pastor, lê pra gente o que tem lá em Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Meu querido ouvinte, não tem livro melhor para a gente ver isso acontecer do que o livro de Esther. Então, Amã está absolutamente convicto de que o rei quer honrar a ele, Amã, né? E aí ele pensa assim, o que é que eu gostaria que o rei fizesse comigo? Aí ele começa a viajar, né? Assim, a pensar em coisas assim bem... Aí o pastor vai ler para a gente o que é que o Amã dá de ideias para o rei, para a pessoa que deve ser honrada, certo de que era ele que seria honrado. Por isso respondeu ao rei. Isso Amã respondendo para Xerxes. Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Olha, não é todo mundo que usava o manto do rei, não. O manto do rei, um dos cavalos do rei e o brasão do rei na cabeça. Viu? Só isso aí já era muita coisa, né? Versículo 9 diz, em seguida, sejam o manto e o cavalo confiado a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. E era para proclamar bem alto, né? Então, pensou, poxa vida, eu vou montar no cavalo do rei, com o manto do rei, com o brasão do rei na cabeça, e alguém levando o cavalo e gritando na minha frente, isso é o que o rei faz com o homem que ele tem o prazer de honrar. Pobre Amã. O que é que o rei diz no versículo 10? O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. É para rir. Meu querido ouvinte, como nós dizemos aqui no Ceará, pense na cara que o Amã fez. Ele não podia recusar. Era o rei que estava mandando. Imagina a vergonha, a humilhação. Aqui está se cumprindo o que a palavra de Deus diz repetidas vezes. Como, por exemplo, lá em Provérbios 3, 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Em Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Isaías 2,12, olha só o que diz Isaías 2,12. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. E Mateus 23,12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso aí é palavra do próprio Cristo. É interessante que tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo agora exatamente onde, que fala que se você deve chegar e sentar-se no lugar mais reservado, mais humilde, para que tem você um banquete, seja né? galgado a uma posição mais elevada. Né? Para que você não vá direto para essa posição mais elevada e digam assim, olha, o seu lugar não é aqui, desça e recolha-se a sua insignificância. É isso mesmo. E aí o versículo 11, pastor, por favor, leia para a gente. Olha que coisa maravilhosa, a justiça de Deus operando. E eu fico aqui imaginando Amã fazendo exatamente o que o rei mandou. E a cara dele. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O próprio Amã falando isso, professor Isolda. Agora imagina a surpresa do pobre do Mardoqueu. Eu digo pobre do Mardoqueu, mas Mardoqueu, a quem Deus está agora exaltando e honrando. Ele estava lá sentado no cantinho dele, de repente ele vê Amã chegando com um manto, trazendo o cavalo, trazendo o brasão, colocando o manto nas costas dele, mandando ele subir no cavalo. Ele disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não, e as pessoas
que conheciam Amã e o ódio de Amã por Mardoqueu. Quando vem essa cena, né, o cavalo passando e o Amã gritando aquilo ali, né, isso é o que se faz ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar. Deve estar pensando, meu Deus, que virada de situação foi essa? Que efeito bumerangue danado. Só o rei para mandar o Amã fazer isso. Pastor conhece aquela expressão, tudo que vai, sempre volta. É o efeito bumerangue. O efeito bumerangue. Lembra que quando Mardoqueu descobriu a conspiração contra o rei, a gente achou que tinha havido uma injustiça, porque ele não foi recompensado? Sim, sim. Deus guardou a recompensa para o momento certo. É agora que ele está sendo recompensado. Exatamente no dia que ele deveria morrer enforcado, se o Amã tivesse ido ao rei pedir a permissão e se o rei não tivesse tido a insônia. Então, foi tudo orquestrado por Deus para o momento certo, né? Então, meu querido ouvinte, muitas vezes nossas boas ações não são recompensadas no tempo que a gente acha que deveriam, mas seja paciente. Deus está agindo e Ele sempre faz as coisas no momento certo, né? Uma amiga minha tem uma frase, ela costuma dizer quando ela ouve um episódio desse, é Deus purinho. É Deus purinho, né? Então, é Deus purinho. Aqui é Deus realmente agindo, né? Então, continuemos a leitura no versículo 12. Depois dessa volta pela cidade, né? Que foi que aconteceu? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Esse rosto coberto quer dizer vergonha. Muita vergonha, né? Ele estava envergonhado, né? E o Mardoqueu voltou para o lugarzinho dele, né? Está lá sentadinho, à porta do palácio. Ou seja, isso não subiu a cabeça de Mardoqueu, de jeito nenhum. Mas o que foi que aconteceu com Amã quando ele chegou em casa, depois desse episódio de extrema vergonha para ele e humilhação? Ele contou para aquelas pessoas que sugeriram a ele construir a forca, né? Para Zeres, a sua mulher, e para todos os seus amigos, tudo o que tinha acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Isso aí foi uma profecia. Eles não estavam sabendo, mas eles estavam profetizando o que ia acontecer com Amã. Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda. Exatamente. Significa que eles reconheciam que atrás da origem judaica de Mardoqueu havia um poder, havia uma pessoa contra quem não se podia lutar, que era extremamente poderosa e que nada do que ele fizesse iria impedir a essa pessoa de proteger e de ajudar Mardoqueu. Ou seja, eles mesmos disseram que Mardoqueu é de origem judaica e que por mais força que a mantenha, não terá condições de enfrentá-lo. E continua, sem dúvida, Amã, você ficará arruinado. A própria mulher disse isso para ele, né? E realmente você isso era verdade. Lascou-se, Amã, como diz o outro. É mesmo, tá ferrado, né? Olha, Mardoqueu era de origem judaica, né? E era um povo que era abençoado por Deus e ainda é. O que tem lá? Tem uma promessa de Deus lá em Gênesis 12, versículos 2 e 3. Quando Deus fez uma promessa a Abrão, antes que mudasse o nome dele para Abraão. O que Deus disse para ele, pastor? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, por meio da descendência de Abraão, nasceria aquele que viria a ser a salvação de toda a humanidade, a todos os que crescem nele, né? É uma promessa onde fala de Cristo. E também fala que o povo judeu era um povo realmente abençoado, era o povo escolhido por Deus, né? Mas aí, enquanto a mãe estava lá com a mulher e com os amigos, morrendo de vergonha, né? Com ódio maior ainda, acontece o quê? Versículo 14, pastor. E enquanto ainda conversavam justamente sobre a mulher esse episódio e os amigos, aí de Amã levando Mardoqueu no cavalo, né?
Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. O segundo banquete. Isso. Pastor, você acha que ele estava tão feliz como no dia anterior? Mas nem de brincadeira. E você acha que ele podia mostrar o desapontamento, a raiva dele? Podia chegar de cara triste na frente do rei? Olha, a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração dele não estava alegre, porque ele se alegrava justamente no mal, no pior. E também, mesmo que você consiga a realização dos seus intentos maus, por mais alegre que você pareça estar, você não vai ser nunca com certeza feliz, né? Então, certamente ele estava com o semblante bem decaído. Só que, na frente do rei, ninguém podia demonstrar tristeza. Ele podia estar rindo por fora, mas ele estava por dentro, ele não estava se consumindo de raiva, né? E a forca ainda não tinha sido inaugurada, estava lá, né? 20 metros de forca lá esperando pertinho da casa dele. Exatamente. E aí nós chegamos agora ao capítulo 7, né? Onde o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. Isso aí é o que diz o primeiro versículo do capítulo 7. E o segundo versículo, pastor? E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, terceira vez. Isso lhe será concedido. Isso lhe será concedido. Pois é, terceira vez que ele faz a pergunta, né? Sempre usando, né, aquele exagero de dar a metade do reino para enfatizar a generosidade dele. Ele não faz nem ideia do que Ester, a rainha Ester, vai pedir. E nem o nosso ouvinte também faz ideia. Nem o nosso ouvinte. Se ele não tiver lido a Bíblia, ele não faz. Então ele vai ler a Bíblia, porque a nossa escola já está no final. Já, o tempo passou muito ligeiro. Quando o negócio está bonito, quando está gostoso, o assunto voa. A coisa voa mesmo, né? Então, querido ouvinte, você, tarefinha de casa, leia os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Ester, para você ficar sabendo o que aconteceu, né? Qual foi o pedido que Ester fez para o rei, e como é que esse pedido foi atendido. Professor Isolda, mais uma vez, muito obrigado por tantas informações tão esclarecedoras, tão importantes, né? Explanação tão boa que foi feita mais uma vez, como já é de praxe, quando você está aqui conosco. Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente. Amém. E no próximo domingo nós estaremos aqui, dando continuidade ao estudo do livro de Ester, e você pode, ao longo desta semana, ler os próximos capítulos para poder acompanhar bem de perto as aulas que ainda virão. A nossa escola bíblica dominical acabou, mas não sai da frequência 91.3 Rádio Logos FM, porque o nosso culto, direto da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, já está sendo transmitido pela internet e, a partir de agora, por aqui, pela 91.3 Rádio Logos FM. Continue ligado com a gente. Com a graça e a misericórdia de Deus, chegamos ao final de mais um programa Sintonia Bíblica. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e o desejo de uma semana ricamente abençoada pelo Pai. Domingo que vem estaremos aqui e eu te espero para mais um Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Bom dia.